Olá, moçada linda do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam em casa, cuidando da saúde e cuidando também dos estudos, porque nesse momento tão delicado pelo qual todos nós estamos passando, a equipe pedagógica do Colégio Ábaco, professores, orientadores educacionais, coordenadores, estão se empenhando ao máximo para que vocês continuem tendo acesso às aulas de excelência com as quais vocês estão tão acostumados no dia a dia em todas as matérias. Bem, em língua portuguesa, especificamente em gramática, eu e a minha amiga, parceira de todas as manhãs, professora Alzira, elaboramos uma aula nova sobre um conteúdo que ainda não foi trabalhado, formação de palavras. É um conteúdo simples, tranquilo, tenho certeza que vocês vão gostar e vão fazer os exercícios com bastante facilidade. Nesse processo de formação de palavras, nós temos derivação e composição. Porém, antes de eu falar especificamente sobre eles, eu vou fazer uma pequena revisão, porque é necessário que vocês retomem um conteúdo trabalhado lá atrás em estrutura dos nomes. Vocês se lembram o que são morfemas? Cada palavra é formada por pequenas partículas. Essas partículas recebem o nome de morfemas. Nós temos morfemas lexicais, como por exemplo o radical, que é aquele morfema que carrega o significado básico de uma palavra. Nós temos morfemas gramaticais, como por exemplo desinências de gênero, que nos dão a noção exata daquela palavra, sendo feminina ou masculina. Independentemente de morfemas lexicais ou gramaticais, o que importa é que vocês saibam cada um desses elementos e como isso aparece na formação das palavras. Vamos lá. O radical é o morfema que carrega o significado básico das palavras. No exemplo, eu coloquei para vocês a palavra casa, ou melhor, o radical cas. Percebam que eu formo com esse radical outras palavras derivadas de casa. Casebre, casarão, casinha, caseiro, ok? Essas palavras são chamadas de cognatas. Por quê? Porque elas partilham do mesmo radical. Depois de ver o radical, nós trabalhamos em sala a vogal temática, que ali no exemplo eu coloquei em vermelho para vocês a vogal A, que vem logo após o radical. Essa vogal, ela não tem a função de indicar gênero. Lembram que nós trabalhamos isso? Por exemplo, a palavra casa, não há o correspondente masculino dessa palavra. Até existe o vocábulo caso, mas esse vocábulo nada tem a ver com casa no sentido de habitação ou moradia. Então, dessa forma, procurando o correspondente feminino ou masculino, é que vocês tenham a certeza que, de fato, se trata de uma vogal temática e não de uma desinência de gênero. Vimos em seguida o tema, que é a junção dos dois, do radical e da vogal temática. Trabalhamos também os prefixos e os sufixos. Só para lembrar, o prefixo, como eu coloquei ali na palavra feliz, é aquela partícula, aquele morfema que vem antes do radical na formação de uma palavra derivada, de uma palavra nova. O sufixo é o morfema que vem depois do radical, depois da palavra derivada, para que a gente consiga compor uma outra. Vogal de ligação e consoante de ligação. Nós vimos que algumas palavras, quando a gente pega o radical e vai acrescentar um sufixo, foneticamente é necessário que a gente acrescente ali uma vogal ou uma consoante, que a gente chama de ligação. Vamos relembrar? Lembram da palavra desenvolvimento? Até o V nós temos o radical. Desenvolve, o próprio som do V já puxa essa vogal de ligação para que depois seja acoplado o sufixo mento. Assim se dá também com a consoante de ligação. Nós vimos as desinências de gênero, masculino e feminino, então menino, menina, advogada, advogado, e desinência de número, que nos dá a ideia do plural.
Relembramos isso daqui, agora sim nós vamos para o conteúdo novo. Formação de palavras. Nós temos diferentes processos de combinação desses morfemas todos que nós vimos no slide anterior. Desses processos que existem, nós vamos estudar a derivação e a composição. Comecemos então pela derivação. É um processo pelo qual novas palavras são formadas a partir de outras que já existem na língua portuguesa. Já existem e vão dar origem a outras palavras. Então, são palavras que chamamos de primitivas. As novas, derivadas. Coloquei um exemplo bem simples, livro. Com o radical da palavra livro, eu formo outras palavras que são derivadas. Livreiro, livrinho, livreto, ok? Eu poderia colocar qualquer outra palavra aqui. Flor, por exemplo. Eu consigo compor florista, floricultura e assim por diante. Dentro do processo de formação de palavras denominado derivação, nós temos alguns tipos de derivação. Eu vou começar pela derivação prefixal ou derivação por prefixação. Como que ocorre essa derivação? Como o nome já sugere, prefixação, eu acrescento na palavra primitiva um prefixo. Observe. Palavra primitiva, feliz. Acrescentei o in, que é um prefixo, e com isso eu formei uma outra palavra, ou seja, a palavra infeliz, a palavra derivada. O segundo tipo de derivação é a derivação sufixal, ou derivação por sufixação. Nesse tipo de composição de palavras, o que a gente faz? A gente acrescenta um sufixo após o radical, para que a gente crie uma palavra nova. Observe. Mal, palavra primitiva. Vado, sufixo. Uni as duas e compus uma palavra nova, que é a palavra derivada. Malvado. O terceiro processo de derivação, presta bastante atenção nisso aqui. É a derivação prefixal e sufixal, ou seja, simultaneamente nós acrescentamos um prefixo e um sufixo. E eles são, nesse caso, independentes. Como é que funciona isso aqui? Observem o exemplo que eu coloquei. Feliz, palavra primitiva. Eu acrescentei o prefixo in e o sufixo mente. Compus a palavra nova, infelizmente. Lembra que eu falei que na derivação prefixal e sufixal nós acrescentamos simultaneamente um prefixo e um sufixo e que eles são independentes? Pois bem, se são independentes, eu posso tirar um ou outro, que ainda assim eu vou ter uma palavra composta, uma palavra correspondente na língua portuguesa. Observem. Aqui eu omiti o prefixo. Eu deixei apenas o sufixo mente e compus uma palavra nova, felizmente. Existe essa palavra? Claro, existe. Vou fazer o contrário. Tirei o sufixo e deixei apenas o prefixo. Compus a palavra infeliz. Existe essa palavra? Existe, com todo o significado que ela carrega. Agora, para tudo e presta o dobro de atenção nisso aqui. Derivação parassintética. Cuidado para não confundir, porque aqui também nós vamos acrescentar simultaneamente um prefixo e um sufixo. Só que, diferentemente da derivação anterior, aqui esses morfemas não são independentes. Presta atenção. Palavra primitiva, pobre. Acrescentei o prefixo e o sufixo e criei a palavra empobrecer. Vamos supor que eu tirasse esse prefixo e ficasse apenas pobrecer. Existe a palavra pobrecer? Não. Façamos o contrário. Eu vou tirar agora o sufixo e vou manter o prefixo.
Existe a palavra empobre? Também não. Ou seja, novamente, diferentemente da derivação prefixal e sufixal, onde os morfemas são independentes, na derivação parassintética, não. Nós não podemos omitir nenhum dos dois. Então, a palavra empobrecer, por exemplo, ela só existe com ambos os morfemas, o prefixo e o sufixo, porque na parassintética eles não são independentes. Derivação regressiva, essa é muito bacana. É quando acontece uma redução da palavra primitiva, eliminando-se morfemas, desinências, sufixos. Presta atenção. Coloquei para vocês 3 verbos: flagrar, nadar e remar. Eu tirei um morfema, que é o R, que é a desinência que indica que esse verbo está no infinitivo, e formei 3 substantivos diferenciados. De flagrar, eu formei flagra, nadar, nado, remar, remo. Ou seja, com a eliminação de um morfema da palavra primitiva, eu formei um substantivo derivado. O mesmo acontece com ajudar. Eu retiro o morfema e formo o substantivo ajuda. Perder, perda. Vender, venda. Debater, debate. Atrasar, atraso. Atenção! Os substantivos que derivam de verbos chamam-se deverbais. Gravem isso. 7º processo de formação de palavras dentro da derivação é a derivação imprópria. Quando que eu tenho uma derivação imprópria? Quando a palavra inserida dentro de um determinado contexto muda de classe gramatical. Ou seja, nós temos 10 classes gramaticais, né? Nós temos substantivo, adjetivo, advérbio, enfim. Quando uma palavra, por exemplo, originalmente é um adjetivo e dentro de um contexto ela se transformou num substantivo, nós dizemos que houve uma derivação imprópria. Vamos para os exemplos. Os bons sempre se prejudicam. A palavra bom é um adjetivo. Nesse exemplo aqui, ela não tem a função de adjetivo, ela tem a função de substantivo. Então, nós temos aqui um adjetivo que foi substantivado, ou seja, ocorreu uma derivação imprópria. Observem que sempre que nós temos uma palavra, seja ela qual for, e antes dessa palavra tiver um artigo, essa palavra, se não for substantivo, naquele contexto, ela foi substantivada. Outro exemplo. Armandinho é um menino prodígio. Prodígio é um adjetivo, originalmente e dentro desse contexto. Observem o próximo exemplo. Armandinho, o prodígio da turma, sabia o que fazer. Olha aqui, novamente o artigo. Esse vocábulo, que originalmente é um adjetivo, dentro desse contexto foi substantivado. Então, ocorreu o quê? Uma derivação imprópria. Uma síntese do que nós vimos até agora a derivação por prefixação. Lembram-se, a gente coloca um prefixo antes do radical. Sufixação, o prefixo aparece depois do radical. Prefixação e sufixação, nós colocamos os 2 morfemas, mas eles são independentes. A parassintética, onde também acrescentamos 2 morfemas, mas eles não são independentes. A gente não pode retirar nenhum nem outro. Vimos ainda dentro da derivação a derivação imprópria e a regressiva. A imprópria é a mudança de classe gramatical, lembrem? Menino prodígio, adjetivo. O prodígio, adjetivo substantivado, substantivo.
E a regressiva, verbo, substantivo, com a eliminação de um morfema. No caso aqui, a desinência, que indica que esse verbo estava no infinitivo. O último processo de formação, dentro dos dois principais que a gente está trabalhando, é a composição. Nesse caso, o que é essa composição? É o processo pelo qual, novas palavras são formadas pela junção de duas ou mais palavras, ou seja, nós unimos dois ou mais radicais. Dentro de composição, nós temos duas formas, dois tipos de composição. Vejamos. Nós temos a composição por aglutinação. Nesse caso, nós unimos dois radicais, duas palavras, mas há nessa união perda fonética. Por exemplo, plano alto. Eu componho, eu formo a palavra planalto. Percebam que na formação dessa palavra, nós perdemos esse som, né? Teve essa perda fonética, o O sumiu. Água ardente. Não estão aqui os dois As, o som dos dois As. Houve perda fonética. Em boa hora, é o exemplo mais clássico, né? Nós formamos o embora. Claro, o H, ele não representa som, ele não é fonema. Mas, de qualquer forma, ó, em boa, cadê o A? O A sumiu, né? Esse O também some, porque não tem dois Os aqui. Enfim, o que é então a aglutinação? É a junção de duas palavras, de dois radicais diferentes, onde há perda fonética. Um outro processo dentro da composição é a justaposição. O que é justapor? É pôr ao lado. Na justaposição, nós temos também a junção de duas palavras com dois radicais diferentes, porém não há perda fonética. Observem. Pontapé. Eu juntei as duas palavras e não houve nenhuma perda fonética. Girassol. Também não tem perda fonética. Passatempo. Nenhuma perda fonética. Madrepérola. Também nenhuma perda fonética. Ok? Uma síntese na formação de palavras. Trabalhamos a derivação com todos aqueles tipos de derivações. Trabalhamos a composição, que é a junção de duas palavras, de dois radicais diferentes. E dentro dessa composição nós vimos a justaposição, que é a junção sem perda fonética, e a aglutinação, que é a junção de dois radicais com perda fonética. Terminamos derivação e composição. Mas o material poliedro, ele traz outros processos de formação, que é um conteúdo bem curtinho que a gente vai trabalhar agora. Bom, quais são esses outros processos de formação? Nós temos o neologismo. O que é o neologismo? É a criação de palavras novas, né? O usuário da língua, ele cria palavras novas, seja para um efeito lúdico, para brincar. Criança faz bastante isso, né? Junta um pedaço de uma palavra com outro, inventa uma palavra, ou para efeito poético. Independentemente de qual a razão, nós temos neologismo, que é a invenção de palavras. Observe, mãe, maternidade, ok. Pai, paternidade, ok também. Avô, avodeidade? Não, não existe avodeidade. Portanto, aqui nós temos um neologismo. Outro processo é o hibridismo. O que é esse hibridismo? A mistura de idiomas. Ocorre quando se unem elementos mórficos de diferentes idiomas para formar uma outra palavra. Vamos ver. Televisão. Tele é do grego, visão é do latim. Nós temos então um hibridismo. Automóvel. Auto do grego, móvel do latim. Também um hibridismo. Terceiro tipo, dentro desses outros processos, é a sigla. A sigla é bem legal, porque a gente utiliza a primeira letra, né, as iniciais de várias palavras,
para formar uma palavra nova. ONU, ó, utilizamos a primeira letra de cada uma das palavras. Organização das Nações Unidas. O mesmo se dá com o IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, ou ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio, e assim por diante. A abreviação ocorre quando uma nova palavra é formada a partir da abreviação de outra palavra que é a primitiva. Observe: auto, de automóvel; cine, de cinema; foto, de fotografia; pneu. Alguém fala assim: ah, furou o pneumático do meu carro? Ninguém fala isso. Nós usamos a abreviação da palavra pneumático, pneu. TV, televisão; ônibus, auto-ônibus, enfim, nós usamos bastante essas abreviações. Onomatopeias são palavras criadas para representar sons. Vocês viram isso em HQ, por exemplo, né? O toque-toque, o boom da explosão. Só que a gente tem palavras que representam por si um som. Por exemplo, arrulhar é uma referência ao barulhinho que a pomba emite. Badalar ou repicar, uma referência ao barulho produzido pelo sino. Balir, linda essa palavra, o barulhinho, né, emitido pela ovelha. E assim por diante. Essas palavras caracterizam onomatopeias. As gírias, quem sou eu, né, para falar de gírias com essa moçada linda que está aí antenada com as mudanças na língua. Vocês fazem as mudanças acontecerem. Enfim, mas essas gírias são criadas por grupos sociais ou profissionais e são incorporadas ao vocábulo comum da nossa língua. Eu coloquei alguns, vamos encaçapar mais um. É uma gíria de pescador. Não iremos para baladas durante um bom tempo, né? Não iremos para festas. Preciso contar um babado, ou seja, uma fofoca, coisa feia isso, né? Ou uma novidade, vamos ser otimistas. Estrangeirismo é quando a gente se apropria de uma palavra estrangeira e utiliza como se essa palavra estivesse, ou melhor, se ela fosse da nossa língua, do nosso idioma. E a gente faz muito isso. Meu avô é expert em vinhos. Ir ao shopping é uma grande distração. Nós usamos a palavra shopping como se ela pertencesse ao nosso idioma, à nossa linda língua portuguesa. Meus queridos, por enquanto é isso. Nós estamos montando uma outra aula, né, uma outra videoaula para vocês. Eu tenho certeza que também vocês vão gostar. Um grande abraço, cuidem-se, estamos juntos, vocês fazem muita falta. Até mais!